Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Adriana Arte Crochê. Na nossa aulinha de hoje a gente vai fazer esse tapete que ficou lindíssimo, gostei bastante do resultado. Eu espero que vocês gostem também. Minha gente, aqui no meu ponto, esse tapete ficou com a medida de 80 centímetros no comprimento e 50 centímetros aqui de largura. Ficou pesando 438 gramas. E para confeccionar aqui o meu tapete, na minha tensão de ponto, eu usei uma agulha de número 3,5, usei 200 gramas de Barroco Max Cola número 6. Essa cor aqui é o Balé, é o 6085, a numeração dele. Eu usei também 50 gramas de Barroco Max Cola número 6. Essa cor aqui é o Rosa Quartos, é o 3390, a numeração dele. E usei também 188 gramas desse Barroco Max Cola número 6. Essa cor aqui é o Rosa Pink. A numeração dele é o 6133. Se você não for inscrito aqui ainda no canal, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações, assim você fica por dentro de todos os vídeos que eu colocar aqui. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, compartilha com mais pessoas, ficarei agradecida a cada um de vocês. Então agora vamos lá para o nosso passo a passo. Para iniciar, eu vou iniciar com o cordão com 53 correntinhas. Feito aqui as 53 correntinhas, eu laço e vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Na quinta corrente, eu vou fazer um ponto alto. Venho na próxima corrente da frente, vou fazer um ponto alto. Venho na próxima, vou fazer um ponto alto. Eu vou trabalhar um ponto alto para cada correntinha de base por todo o meu cordão. Trabalhei aqui um ponto alto para cada correntinha de base, a gente ficou com um total de 49 pontos altos. E eu não conto com essa argolinha que ficou aqui na frente, ó, que é as correntinhas que a gente virou. Então, eu tenho essa argolinha mais 49 pontos altos aqui. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas, eu venho aqui, ó, no pezinho desse último ponto e vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, assim, a gente finaliza essa primeira volta com essa argolinha aqui na ponta também, como a gente iniciou. Aqui, eu tô no primeiro ponto, né? A gente fechou com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto aqui da minha lateral. Eu venho aqui pro segundo ponto, dou uma alongadinha nessa laçada, venho aqui pro segundo ponto, vou fazer um ponto baixo e mais uma corrente que já fica meu primeiro ponto alto. Quando a gente estiver finalizando essa segunda volta, a gente faz um ponto nesse primeiro aqui, ó. A gente está iniciando no segundo, quando a gente for finalizar, faz um ponto nesse primeiro. Fiz aqui meu primeiro ponto alto, venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, vou fazer um ponto alto. Aqui eu já aproveito e vou escondendo essa pontinha aqui atrás. Venho no próximo, um ponto alto. E eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto até o final aqui da minha lateral. Fiz aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, cheguei aqui na volta, que é essa argolinha que a gente tem aqui na ponta. Nessa argolinha aqui da ponta, a gente vai fazer 11 pontos altos. Faço o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, sétimo, oitavo, nono, aqui o de número 10 e o de número 11. Ó, deixa eu conferir aqui com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pontos altos aqui, ó, dentro dessa argola aqui da ponta. Feito aqui meus 11 pontos altos, a gente trabalha a nossa lateral, não esquecendo de nenhum ponto. Já venho aqui no primeiro e vou fazer o ponto alto. Venho no segundo, vou fazer o ponto alto.
E assim a gente trabalha toda a nossa lateral, da forma que a gente trabalhou desse lado. Ponto alto sobre ponto alto, chegou aqui na pontinha, faz os 11 pontos altos da forma que a gente fez nesse primeiro lado. Finalizando aqui, ó, essa segunda volta aqui da nossa base, chegou aqui no final, já fiz meus 11 pontos altos, eu venho nesse primeiro ponto, porque a gente iniciou no segundo, e vou fazer aqui o primeiro ponto alto da minha lateral. Fez aqui o ponto alto, aqui eu iniciei com um ponto baixo e uma correntinha. Eu venho nessa correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, assim a gente finaliza a segunda volta. A terceira volta, eu venho aqui, ó, tô com essa laçada aqui na agulha, aqui ó, a gente está no segundo ponto da nossa lateral. Tô com essa laçada na agulha, eu venho pro próximo ponto. Se você quiser subir aqui as 2 correntinhas ou 3 correntinhas para já ficar aqui um ponto alto, você pode subir, tá? Aqui eu venho pro próximo ponto, a gente sempre vai ficar caminhando pro próximo ponto para iniciar a próxima volta. Então, venho no próximo ponto, ó, dou uma alongadinha aqui nessa laçada, faço o ponto baixo e mais uma corrente. Aqui já é o nosso primeiro ponto. Quando a gente finalizar a volta, a gente sempre fecha com um ponto baixíssimo nessa correntinha aqui, ó, que a gente fez. A gente fez o ponto baixo e uma correntinha. Então, a gente sempre vai fechar com um ponto baixíssimo nessa correntinha que a gente fez aqui em cima. Aqui eu já estou, ó, caminhei para o próximo ponto, eu estou no terceiro ponto aqui da minha lateral. Venho aqui no quarto ponto, eu vou fazer um ponto alto. Fiz o ponto alto, aqui é o quinto. O próximo é o quinto ponto aqui da nossa lateral, contando aqui do primeiro. 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, a gente vai fazer ele em relevo. Então, você pega assim o ponto, ó. Pegou dessa forma, puxa e aí faz o ponto alto, que aí fica o ponto alto em relevo. Fez o ponto alto em relevo, venho no próximo ponto da frente, eu vou fazer um ponto alto. Venho no próximo ponto da frente, eu vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, mais um ponto alto. Trabalhei 3 pontos altos seguidos, sendo um ponto alto para cada ponto de base. Laço, o próximo da frente eu vou fazer em relevo. Então, pego ele dessa forma, faço aqui meu ponto alto. Não precisa fazer ele apertadinho, pode alongar, que é para ficar de acordo com o nosso ponto alto normal. Fez o ponto alto em relevo, venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Trabalhei 3 pontos altos seguidos, um para cada ponto de base, laço, e o próximo a gente faz em relevo. E aí, vai ficando dessa forma aqui a nossa base. Trabalhei o ponto alto em relevo, laço, vou fazer meus próximos 3 pontos altos. Então, dessa forma, a gente trabalha aqui a nossa lateral, ó. Sempre que fizer os 3 pontos altos seguidos, o próximo você faz em relevo, pegando assim, e aí faz o ponto alto normal. Vou trabalhar dessa forma até eu chegar aqui na volta. Fiz aqui toda a lateral, como eu falei para vocês, no último ponto a gente faz, ó, o último ponto da lateral fica em relevo. E olha como que a gente fica aqui. Aqui na volta, no primeiro ponto a gente tem 11 pontos altos. No primeiro ponto deles, a gente vai fazer 2 pontos altos, que é o aumento. 2 pontos altos no primeiro ponto, laço. O segundo ponto a gente faz em relevo. Então, pego ele da forma que a gente fez aqui na lateral. Pego ele assim, ó, laço, dou uma alongada e faço o ponto alto. Fiz o ponto alto em relevo. O próximo ponto a gente faz 2 pontos altos, que é o aumento. 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, ó. Fiz 2 pontos altos, laço. O próximo ponto a gente faz em relevo. Pego ele assim, dessa forma. E faz o ponto alto em relevo. Fiz o ponto alto em relevo, o próximo ponto a gente faz 2 pontos altos, que é o aumento. Então, pelos 11 pontos altos, a gente vai trabalhar dessa forma. Em um, a gente faz 2 pontos altos, que é o aumento. No outro, a gente faz o ponto alto em relevo. Fez o ponto alto em relevo, no outro, a gente trabalha o aumento. E você vai revezando assim pelos 11 pontos.
Trabalhei aqui, ó, pelos 11 pontos altos aqui da volta. A gente fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente fica com 6 aumentos aqui na volta. E sempre entre um e outro tem um ponto alto em relevo. Agora a gente trabalha aqui a nossa lateral. Terminou aqui os 11 pontos altos, eu laço. Já venho aqui, ó, no meu primeiro ponto da lateral e vou fazer o ponto alto em relevo. Pego assim, laço e faço aqui meu ponto alto. Fiz o ponto alto em relevo aqui no primeiro ponto da lateral, laço, venho no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Trabalhei meus 3 pontos altos seguidos, um para cada ponto de base. Venho no próximo da frente, eu vou trabalhar o ponto alto em relevo. Então, assim, eu vou fazer aqui a minha lateral, ó, dessa forma, da forma que a gente fez no primeiro lado. Chegou na volta, aqui nos 11 pontos, a gente trabalha da forma que a gente trabalhou esse primeiro lado. E aí, para finalizar, eu retorno para a gente finalizar juntos. Finalizando aqui mais essa volta, trabalhei aqui toda a lateral, fiz a volta da forma que eu falei para vocês. E aqui para completar a nossa lateral, que a gente iniciou aqui, ó, no terceiro ponto, eu venho no primeiro ponto da minha lateral, faço aqui meu ponto alto em relevo, no primeiro ponto. Feito o ponto alto em relevo, laço, venho aqui, ó, no próximo ponto e vou fazer o ponto alto, que a gente iniciou nesse aqui, a gente vem nesse e faz aqui o ponto alto. Fez o ponto alto, fecha com um ponto baixíssimo naquela correntinha. A gente fez um ponto baixo para iniciar, um ponto baixo e uma corrente. A gente vem nessa correntinha e fecha com um ponto baixíssimo. Então, assim a gente finaliza mais essa volta. Próxima volta, vou iniciar da mesma forma. Dou uma alongadinha nessa laçada e aí eu passo pro próximo ponto da frente. Passo para o próximo ponto, ó, deixo na mesma altura, vou fazer um ponto baixo e mais uma corrente que fica aqui, meu primeiro ponto alto. Laço, o próximo já é o ponto alto em relevo. A gente vai repetir esse ponto alto em relevo. Pego ele assim, ó, por trás e faz o ponto alto em relevo. Fez o ponto alto em relevo, vou repetir esses 3 pontos altos que eu tenho, fazendo um ponto alto para cada um deles. O segundo, faço aqui o terceiro. Repeti aqui meus 3 pontos altos, o próximo é o ponto alto em relevo, a gente repete o ponto alto em relevo. Repeti o ponto alto em relevo, vou fazer aqui meus 3 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. O segundo, o terceiro. Laço, o próximo é o ponto alto em relevo, a gente repete o ponto alto em relevo. E assim a gente trabalha aqui a lateral. Relevo sobre relevo, ponto alto sobre ponto alto. Fiz aqui toda a lateral, como eu falei para vocês, ponto alto sobre ponto alto, relevo sobre relevo. Chegamos na volta. Aqui na volta eu tenho 2 pontos altos, no primeiro ponto eu vou fazer um ponto alto e aqui no segundo a gente repete o aumento, que é 2 pontos altos no mesmo lugar. Então agora a gente passa a ficar com 3 pontos aqui onde a gente tinha 2 na volta anterior. Laço, o próximo é o ponto alto em relevo, a gente vai repetir o ponto alto em relevo. Repetir o ponto alto em relevo, aqui a gente tem os 2 pontos altos. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto, no segundo ponto, eu faço 2 pontos altos, ficando agora com 3 pontos. Fiz aqui meus 3 pontos, laço, o próximo é o ponto alto em relevo, eu vou repetir o ponto alto em relevo. Aqui eu tenho 2 pontos, no primeiro ponto, um ponto alto. No segundo ponto, a gente faz o aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar. Então, aqui na volta, a gente trabalha dessa forma, repetindo aqui o ponto alto em relevo e fazendo sempre o aumento no segundo ponto desses 2 que a gente tem da volta anterior. Fiz aqui, ó, toda a parte da volta, todos aqui aonde tinha 2 pontos altos, agora a gente ficou com 3 e o ponto alto em relevo, a gente repetiu todos eles. Laço, agora a gente passa aqui para nossa lateral. O primeiro ponto já é em relevo, então a gente repete o ponto alto em relevo. Agora a gente repete os 3 pontos altos que a gente tem, fazendo
um ponto alto para cada um deles. E dessa forma eu vou concluir mais essa volta. Só repetição, ponto sobre ponto, relevo sobre relevo. Chegou aqui na parte oval, faz da forma que a gente fez aqui no primeiro lado. E chegando aqui no final, eu retorno para a gente dar continuidade. Finalizando aqui mais essa volta, da forma que eu falei para vocês, chegando aqui no finalzinho, já repeti aqui meu ponto alto em relevo, que é o primeiro aqui da minha lateral, e aqui a gente trabalha esses dois pontos, ó. Venho no primeiro, vou fazer um ponto alto, venho aqui no próximo e faço mais um ponto alto. E aí a gente fecha com um ponto baixíssimo nesse ponto aqui. A gente fez um ponto baixo e fez a correntinha, que é o primeiro ponto. Então, eu venho nessa correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. E assim a gente finaliza mais essa volta. Vamos para a próxima volta. A próxima volta a gente vai mudar aqui o ponto alto em relevo para esse ponto do meio aqui, ó. Desses três que a gente tem. A cada duas voltas, a gente muda ele de lugar. Então, a gente já fez duas voltas, fez a primeira e fez mais uma repetindo, né? Agora, a gente vai mudar ele aqui de lugar. Então, eu já venho nesse próximo ponto, vou fazer aqui, ó, iniciar da mesma forma que a gente já vem fazendo, caminhando aqui pro próximo. Alongo aqui a minha laçada, faço aqui um ponto baixo e uma corrente, que aqui é o primeiro ponto. Sempre que a gente vai fechar a volta, a gente fecha nessa corrente que a gente fez. Venho aqui no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Aí, o próximo já é o pontinho do meio desses três que a gente tem. Aqui a gente faz o ponto alto em relevo. Fiz o ponto alto em relevo, trabalha 3 pontos altos seguidos, sendo um ponto alto para cada pontinho de base. Faço o segundo, faço o terceiro. Fiz aqui meus 3 pontos. Laço, o próximo já é o pontinho do meio desses 3, então eu venho e vou fazer ele em relevo. Fiz o ponto alto em relevo, laço, trabalho 3 pontos altos seguidos. Trabalhei meus 3 pontos altos, eu laço, o próximo já é o pontinho do meio desses 3 pontos, então venho e faço ele em relevo. Então, assim, eu vou trabalhar aqui a lateral, olha, sempre o ponto alto em relevo nesse pontinho do meio desses 3 pontos que a gente tem. Finalizando aqui a minha lateral da forma que eu falei para vocês, e olha como que a gente tá ficando. Fiz aqui, ó, meu ponto alto em relevo, sobrou 2 pontos ainda aqui da minha lateral. Então, eu venho e faço um ponto alto para cada um deles. Ficando assim, ó. Finalizo com 2 pontos altos aqui a lateral. Aqui na parte oval é ponto em cima de ponto, aumento sobre aumento. Então, venho no primeiro ponto, vou fazer um ponto alto. Venho no segundo ponto, vou fazer um ponto alto. Venho aqui, ó, no meu terceiro ponto e eu vou fazer o aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar. Então, na volta anterior, a gente tinha ficado aqui, ó, com 3 pontos e agora a gente fica com 4 pontos altos. Fiz aqui os 4 pontos altos, o próximo é o ponto alto em relevo. Aqui na volta a gente sempre vai repetir o nosso ponto alto em relevo. Repeti o ponto alto em relevo, aqui eu tenho 3 pontos. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto. No segundo ponto, um ponto alto. E aqui no meu terceiro ponto, eu faço o aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar. Ficando agora com 4 pontos altos. Laço, o próximo é o ponto alto em relevo, a gente repete o ponto alto em relevo. Fez o ponto alto em relevo, aqui eu tenho os 3 pontos, no primeiro ponto a gente faz um ponto alto. No segundo ponto, um ponto alto. E no terceiro ponto, a gente faz o aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar. Ficando assim. Laço, o próximo é o ponto alto em relevo, a gente repete o ponto alto em relevo. Então, aqui na volta, é dessa forma, ponto em cima de ponto, aumento sobre aumento e relevo sobre relevo. Finalizando aqui a parte da volta, que a parte da volta a gente sempre termina ela aqui, ó, com o nosso aumento, que é ponto em cima de ponto, aumento sobre aumento. Esse ponto aqui já é o primeiro aqui da lateral.
Então, finalizei aqui a parte da volta. Aqui a parte da lateral a gente trabalha da forma que a gente trabalhou esse primeiro lado. Então, eu inicio no primeiro ponto, um ponto alto. E no segundo ponto, um ponto alto. O próximo já é o pontinho do meio desses 3 pontos que a gente tem, a gente faz ele em relevo. Fez o ponto alto em relevo, trabalha 3 pontos altos seguidos. Venho no próximo, mais um ponto e no próximo, mais um ponto. Fiz os 3 pontos, o próximo é o pontinho do meio desses 3, a gente faz ele em relevo. Fez o ponto alto em relevo, trabalha os 3 pontos altos seguidos. E assim eu vou finalizar mais essa volta. Trabalhou a parte da lateral, como a gente trabalhou do primeiro lado, chegou na parte oval, é da forma que a gente fez aqui nesse primeiro. Finalizando mais essa volta, da forma que eu falei para vocês, cheguei aqui no final. Finalizei a volta, venho aqui no primeiro ponto da lateral, faço um ponto alto, venho no segundo ponto, vou fazer um ponto alto. Aqui o meu próximo é o pontinho do meio dos 3 que a gente tem e eu faço ele em relevo. Fiz o ponto alto em relevo, laço, venho aqui ó, no meu próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Completou os 3 que a gente tem, venho aqui, ó, eu tenho o ponto baixo e tenho a correntinha. Venho na correntinha, fecho com o ponto baixíssimo. Então, assim a gente finaliza mais essa volta. Próxima volta, vou iniciar da mesma forma, todas as voltas eu inicio assim, ó. Caminho pro próximo ponto, pode reparar que a gente sempre tá caminhando um ponto à frente. Dou uma alongadinha aqui nessa laçada, vou fazer o ponto baixo e uma correntinha. Laço, o meu próximo já é o ponto alto em relevo, eu vou repetir o ponto alto em relevo. Então, essa base, observem que a gente vai fazer, eu já falei para vocês que é 2 voltas, a cada 2 voltas a gente muda o ponto alto em relevo de lugar. Então, já fiz uma, essa próxima é só repetição. Repete o ponto alto em relevo, venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Laço, o próximo é o ponto alto em relevo, eu vou repetir o ponto alto em relevo. Venho no próximo ponto, vou fazer o ponto alto. No próximo, o ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. O próximo é o ponto alto em relevo, a gente repete o ponto alto em relevo. E assim eu vou fazer aqui a lateral. Finalizando aqui a parte da lateral, como eu falei para vocês, só repetição, ponto em cima de ponto, relevo sobre relevo. Na parte oval é da mesma forma, ponto em cima de ponto, venho aqui ó, no primeiro, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E aqui no meu quarto ponto, a gente repete o aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar. Então, a cada volta que você for fazendo, aqui entre um relevo e outro, vai aumentando um ponto por causa do aumento, que a gente coloca 2 pontos no mesmo lugar. Na volta anterior, a gente tinha 4, agora a gente fica com 5 pontos. Laço, aqui a gente sempre vai repetir esse ponto alto em relevo. Repeti o ponto alto em relevo, tenho aqui meus 4 pontos. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo ponto, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E no quarto, 2 pontos altos. Dessa forma, eu vou trabalhar a parte da volta aqui do meu tapete, sendo relevo sobre relevo, ponto alto sobre ponto alto e aumento sobre aumento. Finalizando aqui a parte da volta, como eu falei para vocês, lembrando que a parte da volta a gente sempre termina aqui, ó, na base com esse aumento. Venho no primeiro ponto, vou fazer um ponto alto, repetir o ponto alto, no segundo um ponto alto, que é aqui da lateral, o próximo é o ponto alto em relevo, eu vou repetir o ponto alto em relevo. Fez o ponto alto em relevo, repete os 3 pontos altos que a gente tem na frente. Então, dessa forma, eu vou concluir mais essa volta. Só repetição, ponto em cima de ponto, relevo sobre relevo. Chegou na parte oval, é ponto em cima de ponto, aumento sobre aumento e relevo sobre relevo.
Quando chegar aqui, ó, no finalzinho, eu retorno. Finalizando aqui mais essa volta, finalizei aqui a parte da volta e agora eu completo aqui a parte da lateral. Venho no primeiro ponto, vou fazer meu ponto alto, venho no segundo ponto, faço aqui meu ponto alto. E aqui o próximo é o ponto alto em relevo, eu vou repetir o ponto alto em relevo. Repetir o ponto alto em relevo, eu tenho 2 pontos aqui, então eu faço um ponto alto para cada um deles. E aí, a gente fecha com ponto baixíssimo nesse ponto aqui, ó. Tem o ponto baixo e tem uma correntinha. Venho na correntinha e fecho com o ponto baixíssimo, ficando dessa forma. Próxima volta. Agora, a gente já fez as 2 voltas aqui, fez uma, mudou de lugar e a outra a gente repetiu, né? Agora, a gente muda de lugar novamente o ponto alto em relevo. Então, já tô com a laçada aqui na agulha, venho no próximo ponto, aqui para iniciar da mesma forma. Faço aqui o ponto baixo e mais uma corrente que fica aqui, meu primeiro ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, vou fazer o ponto alto. Aí, agora a gente vai mudar o ponto alto em relevo de lugar e vai colocar ele aqui, ó, nesse pontinho do meio desses 3 pontos que a gente tem. Então, o próximo já é ele, eu venho e faço o ponto alto em relevo. Fez o ponto alto em relevo, trabalha 3 pontos altos seguido, um ponto alto para cada ponto de base. Fiz meus 3 pontos altos, o próximo ponto já é o pontinho do meio desses 3 que a gente tem e a gente faz ele em relevo. Fez o ponto alto em relevo, trabalha 3 pontos altos seguido, um para cada ponto. Fiz meus 3 pontos altos, o próximo é o pontinho do meio desses 3 que a gente tem, eu faço ele em relevo. E assim eu vou trabalhar aqui a parte da lateral. Finalizando aqui, ó, a parte da lateral, como eu falei para vocês, a gente finaliza aqui no último ponto com o ponto alto em relevo. Ficando assim. Agora, a gente trabalha aqui a parte da volta. A parte da volta não tem mudança, é só ponto alto sobre ponto alto e aumento sobre aumento. Relevo sobre relevo. Então, faço aqui o meu terceiro, o quarto ponto. E aqui no quinto, a gente repete o aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar. Então, agora a gente fica aqui, ó, com 6 pontos altos. Onde a gente tinha 5, agora fica com 6. Laço, vou repetir o ponto alto em relevo. Repete o ponto alto em relevo, eu vou fazer ponto sobre ponto, aumento sobre aumento. Depois, repete o ponto alto em relevo. E assim a gente trabalha a parte da volta. Fiz aqui a parte da volta, a gente sempre termina a volta com esse aumento, que é o último ponto aqui da parte oval. Aqui a gente está mudando o ponto alto em relevo de lugar, então eu já venho no primeiro ponto da lateral e já faço aqui o meu ponto alto em relevo. Fez o ponto alto em relevo, trabalho 3 pontos altos seguidos, um para cada ponto de base. Fiz meus 3 pontos altos, o próximo já é o pontinho do meio dos 3 pontos que a gente tem e eu vou fazer o ponto alto em relevo. Fez o ponto alto em relevo, trabalha 3 pontos altos seguidos. Fez aqui os 3 pontos altos, o próximo já é o pontinho do meio desses 3 e eu vou fazer ele em relevo. Então, assim, a gente vai finalizar mais essa volta. Trabalha aqui a parte da lateral, da forma que a gente fez aqui no primeiro lado. Chegou na parte oval, é da forma que a gente fez aqui no primeiro lado. Finalizando mais essa volta da forma que eu falei para vocês, chegou aqui no finalzinho, vou aqui entrar na minha lateral fazendo ponto alto em relevo no primeiro ponto. Fez o ponto alto em relevo, vou trabalhar aqui meus 3 pontos altos, um para cada ponto. Fiz meus 3 pontos altos, o próximo é o pontinho do meio desses 3 e eu faço ele em relevo. Laço, venho aqui, ó, nesse próximo ponto e vou fazer o ponto alto.
Fez o ponto alto, fecha com o ponto baixíssimo nessa correntinha aqui do primeiro ponto. Então, assim a gente finaliza mais essa volta. Próxima volta, venho aqui, ó, no próximo ponto, tô sempre iniciando da mesma forma, caminhando pro próximo ponto, faço aqui o ponto baixo e uma corrente. Laço, o próximo ponto já é o ponto alto em relevo, a gente vai repetir o ponto alto em relevo. Repetir o ponto alto em relevo, vou trabalhar um ponto alto para cada um desses 3 pontos que eu tenho. Então, aqui a gente repetiu os 3 pontos altos. Laço, o próximo é o ponto alto em relevo, eu vou repetir o ponto alto em relevo. Fez o ponto alto em relevo, repete os 3 pontos altos que a gente tem na frente. E essa volta vai ser só uma repetição. Ponto alto sobre ponto alto, relevo sobre relevo. Chegou aqui na parte da volta, é ponto sobre ponto, aumento sobre aumento e relevo sobre relevo. Eu vou fazer toda a volta dessa forma, só repetindo, e aí chegou aqui no final, eu retorno. Finalizei toda a volta da forma que eu falei para vocês, só repetição. Ponto relevo sobre ponto relevo, né? Repetimos o ponto em relevo, repetimos aqui os 3 pontos altos. Na parte da volta, ponto sobre ponto, aumento aqui sobre aumento, sempre repetindo aqui o aumento no último ponto e repetindo aqui os pontos altos em relevo. Então, ficamos dessa forma aqui, fechei com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto onde a gente iniciou. Próxima volta, que a gente já mudou de lugar e fez 2 voltas, né? Fez a primeira e fez essa outra aqui, que é só repetição. Então, a próxima volta, tô com a laçada, faço o início aqui da mesma forma, venho no próximo ponto, dou uma alongada aqui, vou fazer um ponto baixo e uma corrente, que já é meu primeiro ponto. Laço, venho no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Agora, a gente vai mudar novamente, que é de 2 em 2 voltas que a gente muda aqui o ponto alto em relevo. Então, aqui, ó, no pontinho do meio desses 3 que a gente tem, a gente faz o ponto alto em relevo. Fiz o ponto alto em relevo, laço, e aí aqui a gente vai trabalhar 3 pontos altos seguidos, sendo um ponto para cada ponto de base. Fiz aqui meus 3 pontos altos. O próximo ponto é o pontinho do meio desses 3 que a gente tem, e a gente vai fazer o ponto alto em relevo. Fez o ponto alto em relevo, trabalha 3 pontos altos seguidos. O próximo é o pontinho do meio aqui desses 3, a gente faz ele em relevo. E assim a gente trabalha a parte da lateral. Finalizando aqui a nossa lateral, a gente finaliza ela aqui, ó, com 2 pontos altos, porque o ponto alto em relevo ficou aqui nesse pontinho do meio desses 3 que a gente tem. Então, a gente fica com 2 pontos altos aqui no final. A parte da volta não tem mudança, é só ponto alto sobre ponto alto. Chegou no aumento, a gente repete aqui o nosso aumento. Chegou aqui no último pontinho, onde está o nosso aumento anterior. Então, eu venho e repete o aumento fazendo 2 pontos altos no mesmo lugar, ficando assim. Laço, aqui eu vou repetir o ponto alto em relevo. Repetir o ponto alto em relevo, trabalha aqui ponto em cima de ponto, chegou no último, faz o aumento, como a gente fez aqui nesses primeiros. E assim a gente trabalha a parte da volta. Trabalhei aqui a parte da volta, como eu falei para vocês, e agora a gente inicia aqui a nossa lateral. Como a gente está aqui mudando o lugar de fazer o ponto alto em relevo, então eu venho no primeiro ponto, vou fazer um ponto alto, venho no segundo ponto, vou fazer um ponto alto, aí o próximo é esse pontinho do meio entre um relevo e outro, então eu venho nele e vou fazer o ponto alto em relevo. Fez o ponto alto em relevo, trabalha 3 pontos altos seguidos, um para cada ponto de base. Trabalhei meus 3 pontos altos, o próximo é o pontinho do meio desses 3 que a gente tem, e a gente faz ele em relevo. E assim eu vou finalizar mais essa volta. Termina aqui a parte da lateral, como a gente já está fazendo. Chega aqui na parte oval, é ponto alto sobre ponto alto, aumento sobre aumento e relevo sobre relevo. Quando chegar aqui no final,
eu retorno. Finalizando aqui mais essa volta, chegando aqui no finalzinho, faço aqui meu último ponto alto em relevo, que é nesse pontinho do meio desses 3 que eu tenho. Fez o ponto alto em relevo, laço, venho aqui nesse próximo ponto, vou fazer um ponto alto para completar aqui meus 3. E a gente fecha nesse pontinho aqui, ó, nessa correntinha. A gente fez o ponto baixo e a correntinha. Então, venho na correntinha, fecho com um ponto baixíssimo, ficando assim. A próxima volta é só repetição. A gente já mudou de lugar nessa volta aqui, o ponto alto em relevo, e agora a gente só vai repetir, ó. Dou uma alongadinha aqui, venho no próximo ponto, vou fazer aqui meu ponto baixo e uma corrente, que é meu primeiro ponto. Laço, o próximo já é o ponto alto em relevo, a gente vai repetir o ponto alto em relevo. Repetir o ponto alto em relevo, aqui eu tenho 3 pontos. Eu vou fazer um ponto alto para cada um deles. Assim, repetindo os 3 pontos altos. Repetir os 3 pontos altos, laço, o próximo é o ponto alto em relevo, eu vou repetir o ponto alto em relevo. Então, nessa volta, não tem dúvidas, é ponto alto sobre ponto relevo sobre ponto relevo. Chegou na volta, é da mesma forma, ponto sobre ponto, aumento sobre aumento e relevo sobre relevo, por toda a volta. Então, vou finalizar aqui, chegando aqui no final, eu retorno. Finalizando aqui toda a volta, da forma que eu falei para vocês, foi apenas repetição. Ponto alto sobre ponto alto, aumento sobre aumento e relevo sobre relevo. Cheguei aqui no finalzinho, ó, puxo o fio, já fiz aqui meu último ponto, já cortei, puxo o fio e aqui eu vou fazer o meu acabamento. Com agulha de tapeçaria, você pode estar fazendo também com a agulha normal, tá? A agulha que a gente estava trabalhando. Eu vou pular aqui esse primeiro ponto, que é o ponto baixo e a correntinha, e eu venho nessas 2 alcinhas já desse segundo ponto aqui, ó. Puxo o fio aqui para frente, dessa forma. Volto nesse pontinho aqui de onde está saindo o fio, ó. Pegando essas 2 alcinhas do ponto, passo por dentro desse ponto que a gente pulou e levo esse fio lá para trás. Aqui a gente ajusta para ficar de acordo com o nosso ponto. E aqui atrás a gente esconde aqui, ó. Vou passando por trás desses pontos que a gente tem, ficando assim. Aí a gente coloca, a gente está trabalhando com o fio número 6, coloca 3 perninhas para cada lado, passo uma delas aqui em outro pontinho e faz aqui 3 nozinhos. O primeiro não aperta para não repuxar, não aperta muito. E aí eu faço mais 2 bem apertadinho. E aqui eu já posso cortar esse excesso aqui de ponta que sobrou. Se tiver cola, pode passar em cima que fica mais seguro ainda. Então, aqui a gente finalizou essa base do meio aqui, ó, e ficamos dessa forma. Agora eu venho com o fio na cor rosa quartos. Faço aqui o meu nozinho inicial para prender o fio. Vou iniciar aqui bem no primeiro ponto aqui da minha lateral, que é esse pontinho aqui, ó. Venho reto sobre ele. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Faço um ponto baixo. E mais uma corrente que é para ficar a altura aqui de um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. Aqui eu já vou escondendo essa pontinha que eu tenho. Venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E eu vou fazendo assim até chegar lá no meu aumento. Trabalhei aqui, ó, toda a minha lateral até chegar aqui no meu aumento, apenas ponto alto sobre ponto alto, não tem ponto alto em relevo nessa volta. Chegou no aumento, a gente vai repetir o aumento, ó. Venho aqui nesse ponto e vai repetir o aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar. Repetiu aqui o aumento, vou fazer
ponto alto sobre ponto alto. Vou continuar. Chegou no próximo aumento, repete o aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar. Repetir o aumento é ponto sobre ponto. Então, você vai repetir na volta, você vai repetir os 6 aumentos que a gente tem e o restante é apenas ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer aqui toda a volta e chegando no final, eu retorno. Finalizando aqui, ó, toda a volta da forma que eu falei para vocês, de apenas ponto alto sobre ponto alto. E aqui na parte oval a gente repetiu os 6 aumentos de cada lado. Cheguei aqui no final, já cortei o fio que eu vou fazer a próxima volta em outra cor. Então, puxo, já cortei e faço o meu acabamento aqui da forma que eu fiz aqui na cor rosa. Então, eu venho aqui, ó, pulo o primeiro ponto, venho no segundo já, nessas 2 alcinhas de cima, puxo o fio aqui para frente. Volto nesse pontinho, pegando essas 2 alcinhas do ponto, passo por dentro desse ponto que a gente pulou e levo o fio lá para trás. Aqui a gente ajusta para ficar de acordo com o nosso ponto. Venho aqui atrás, a gente esconde por trás desses pontinhos que a gente tem, depois é só dar um nozinho da forma que a gente fez na outra volta. Então, ficamos assim, ó. Agora, com o fio na cor rosa pink, a gente vai fazer o ponto puff. Faço aqui o nozinho inicial, como sempre, para prender o fio. Vou iniciar aqui no meu primeiro ponto da lateral. Então, venho aqui, ó, venho em cima dele, no primeiro pontinho, vou fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, vou subir 1, 2 correntes. Eu laço e agora eu venho dentro do ponto baixo que eu fiz, olha. Venho dentro do ponto baixo, vou puxar aqui a minha laçada. Esse primeiro é mais apertadinho para fazer, mas os outros é bom. Ó, puxei aqui uma laçada. Laço novamente, venho dentro do ponto baixo, puxo aqui mais uma laçada que é do ponto alto. Laço novamente, venho dentro do ponto baixo, puxo mais uma laçada, ficando assim, olha. Vou laçar, aqui se vocês quiserem fazer só com 3 laçadas, como eu fiz aqui, pode fazer. Eu vou fazer mais uma, ó. Laço novamente, aí eu venho dentro do ponto baixo, que já tá bem apertadinho, puxo o fio, puxo aqui mais uma laçada. Então, eu fiquei com 4 laçadas aqui. Agora, eu pulo um ponto, venho no próximo da frente, ó, puxo aqui o fio e passo, laço e passo aqui por dentro de todas essas laçadas, ficando assim um ponto puff. Vou fazer 1, 2 correntes. Laço, agora a gente pega aqui, ó, abraçando esse ponto baixo que a gente fez. Não precisa ser dentro do ponto baixo, a gente abraça ele aqui por trás, ó, nesse espaço, e aí vai alongando. Puxei uma laçada, laço, puxo mais uma laçada, laço, puxo mais uma laçada, laço, puxo mais uma laçada, ficando assim. Aí eu pulo um ponto, venho no próximo da frente, puxo aqui o fio, laço, passo por dentro de todas essas laçadas que está na agulha, ficando dessa forma. Vou fazer 1, 2 correntes. Laço, vou fazer da mesma forma. Venho aqui, ó, abraçando esse ponto baixo que a gente fez. Ó. Puxo aqui uma laçada, laço, puxo mais uma laçada, laço, puxo mais uma laçada, laço, puxo mais uma laçada. Puxei as 4, pula um ponto, venho no próximo da frente, puxo aqui o fio, laço, passo por dentro de todas elas, ficando assim. 2 correntes, vamos fazer aqui mais um. Laço, venho aqui abraçando esse ponto baixo que a gente fez, puxo uma laçada. Laço, volto aqui dentro, mais uma laçada. Laço, volto aqui dentro, puxo mais uma laçada. Laço, volto aqui dentro, puxa mais uma laçada. Pula um ponto, venho no próximo da frente, puxo aqui o fio, laço, passo por dentro de todas elas. E aí, a gente vai ficando dessa forma. Assim, eu vou trabalhar por toda a lateral. Quando chegar aqui, ó, para iniciar a parte da volta, eu retorno.
Trabalhei aqui, ó, toda a minha lateral, como eu falei pra vocês. E olha como que a gente fica tão lindo esse ponto aqui. Chegou aqui na volta, olha. Parei aqui no segundo ponto, que já pertence aqui à parte da volta. Aqui, a diferença é que eu vou fazer 3 correntinhas. Aqui a gente estava fazendo apenas 2, e agora eu vou fazer 3. E vou fazer meu ponto puff normal, ó. Puxo uma, puxo 2... puxo 3 e puxo aqui a minha quarta laçada. Pula um ponto, venho no próximo da frente, puxo o fio, passo por dentro de todas essas laçadas. Aí eu faço 3 correntes. Fez 3 correntes, novamente eu vou fazer o ponto puff. Puxo aqui 2, puxo a terceira, puxo a quarta laçada, pula um ponto, venho no próximo, puxo o fio, passo por dentro de todas. Então, aqui na volta, a diferença é essa, que a gente vai fazer uma correntinha a mais aqui nessa argolinha de cima. Aqui é apenas 2, na volta a gente faz 3. E eu vou fazer aqui a parte da volta. Trabalhei aqui a parte da volta, como eu falei pra vocês, com 3 correntinhas aqui em cima. Deixa eu falar aqui com vocês, ó. Na parte da lateral, a gente vai ficar com 25 espaço de 2 correntinhas aqui em cima do ponto puff. Na parte da volta, a gente fica com 32 espaços. Então, vocês vão terminar de fazer a volta. Olha, finalizei aqui a parte da volta, agora a gente faz a lateral, que é com apenas 2 correntinhas. Deixa eu refazer aqui meu ponto, que eu puxei sem querer. A quarta. Agora eu faço 2 correntinhas, que eu já tô aqui na parte da lateral, e vou fazer meu ponto puff normal. A terceira e a quarta. Pula um, venho no próximo, passo por dentro de todas. Então, eu vou terminar essa volta dessa forma, aí vocês vão contando. Na parte oval, 32 espaço de 3 correntinhas, e na parte da lateral, 25 espaço aqui de 2 correntes. Vou finalizar essa volta e aí eu retorno pra gente dar continuidade. Chegando aqui no finalzinho da nossa volta de pontos puff, já estou aqui com todas as minhas laçadas na agulha. Pula esse pontinho que sobrou, eu venho nesse ponto baixo aqui, ó. No ponto baixo, onde a gente iniciou para fazer esse primeiro ponto puff, puxo aqui o fio, puxo o fio e vou passar como se fosse o ponto baixíssimo, não é ponto baixo não, ó, por dentro de todas essas laçadas que estava aqui na minha agulha. Passei, eu vou fazer 2 correntes. Esse último aqui eu faço 2, porque a gente fecha com ponto baixíssimo e ele já fica um pouco grandinho. Fiz 2 correntinhas e eu venho aqui, ó, bem nessa primeira correntinha aqui, vou fechar com ponto baixíssimo. Agora eu dou uma alongada, vou cortar o fio, porque a próxima volta eu vou fazer nessa cor aqui, ó, no rosa quartos. E essa pontinha aqui que a gente cortou, aí a gente leva ela pra trás, ó. Venho aqui nessa correntinha da frente e vou puxar ela lá pra trás. Ficando assim. Agora, minha gente, ó, vocês separam aí os 25 espaços de vocês aqui na lateral, 25 de cada lado e 32 aqui de cada lado na parte oval. Coloquei aqui um marcador no primeiro, venho com o fio na cor rosa quartas, que é o mesmo que a gente fez aqui, ó, antes do ponto puff. Venho aqui no meu primeiro espaço, vou fazer um ponto baixo e uma corrente. No mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto alto, ficando assim com 2. Laço, venho aqui, ó, no próximo espaço da frente de 2 correntinhas e vou fazer 2 pontos altos. Venho no próximo espaço, vou fazer 2 pontos altos. Venho no próximo, 2 pontos altos. E eu vou trabalhar os 25 espaços de 2 correntinhas que eu tenho aqui na lateral, fazendo 2 pontos altos para cada um deles. Trabalhei aqui toda a minha lateral, os 25 espaços, da forma que eu falei para vocês, e aqui na lateral a gente fica com 50 pontos altos, porque a gente fez 2 pontos altos para cada um dos 25 que a gente tinha. Aqui na parte da volta, a gente vai revezar. Vou iniciar aqui, ó, no primeiro espaço, fazendo 3 pontos altos.
3 pontos altos. Venho no próximo e eu vou fazer 2 pontos altos. 2 pontos altos, laço, venho no próximo, eu vou fazer 3 pontos altos. Venho no próximo e eu vou fazer 2 pontos altos. Então, pelos 32 espaços que a gente tem aqui na volta, a gente faz 3, no outro a gente faz 2 pontos, no outro 3, no outro 2. E a gente vai revezando dessa forma pelos 32 espaços. Trabalhei aqui, ó, toda a parte oval aqui do meu tapete, ficamos assim, a gente fica com 80 pontos altos aqui na parte da volta. Então, a gente fez 50 na parte da lateral e 80 aqui na parte oval. Fiz da forma que eu falei para vocês, sempre revezando. Em um espaço, a gente coloca 3, no outro 2, no outro 3 e no outro 2. Então, a gente fica com 80. Agora, a gente trabalha a nossa lateral da forma que a gente trabalhou o primeiro lado, colocando apenas 2 pontos altos para cada espaço de correntinhas que a gente tem por 25 espaços. Trabalhou os 25 espaços, trabalha a parte oval da forma que a gente trabalhou aqui o primeiro lado. E aí você faz a contagem de ponto para ver se tá dando certinho. 25 pontos ou 50 pontos em cada lateral e 80 pontos em cada parte aqui da volta. Finalizei aqui, ó, toda a extensão da volta, como eu falei para vocês. Nessa volta, ao total, a gente fica com 260 pontos altos. 50 em cada lateral e 80 pontos em cada parte oval aqui do meu tapete. Aqui eu já cortei o fio, vou trabalhar a próxima volta no fio na cor balé, então eu cortei e aqui a gente vai fazer o acabamento da volta. Sempre faço da mesma forma, pulo aqui esse primeiro ponto, venho nessas duas alcinhas já do segundo ponto, de trás para frente, puxo aqui o fio. Volto nesse pontinho de onde está saindo o fio, pego essas duas alcinhas aqui, ó, da frente do ponto e vou passar por dentro desse ponto que a gente pulou, levando lá para trás. Agora aqui a gente ajusta para ficar de acordo com o nosso ponto, olha. Ajustou, esconde por trás desses pontos que a gente tem, depois é só dar um nozinho. Ficando dessa forma aqui o nosso acabamento. Agora, com o fio na cor balé, é o mesmo que a gente fez a base do meio, faço aqui o meu nozinho inicial para prender o fio. Eu vou iniciar aqui no meu primeiro ponto da lateral, que é esse daqui, ó. Que é o primeiro, aqui a gente trabalhou 25 espaços fazendo 2 pontos para cada um deles, e aqui é o primeiro. Venho, vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo e vou fazer mais uma corrente que fica aqui meu primeiro ponto. Laço, venho no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Venho no próximo ponto, faço o ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. A gente vai trabalhar toda a extensão da volta fazendo ponto alto sobre ponto alto. Não tem aumento aqui na parte oval, é só ponto sobre ponto. E a gente vai continuar com a mesma quantidade de pontos, que é de 260. Trabalhei toda a extensão da volta, fazendo ponto alto sobre ponto alto, não teve aumento nessa volta. Vou fechar com um ponto baixíssimo aqui, ó, nessa correntinha. A gente fez o ponto baixo e a corrente. Eu vou na corrente, fecha com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, venho aqui, ó, no próximo ponto, puxo aqui a minha laçada, vou iniciar fazendo ponto baixo. Pulei aqui pro próximo, fiz o ponto baixo. Venho no próximo, ponto baixo. No próximo, ponto baixo. E vou trabalhar toda a extensão da volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto alto que eu tenho. E a gente continua com a mesma quantidade de pontos. Finalizando aqui a volta de pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui vou fazer a emenda da mesma forma, fiz aqui ó meu último pontinho, vou pular esse primeiro que a gente fez, eu venho no segundo, pegando essas duas alcinhas do ponto, trago o fio aqui para frente. Volto nesse pontinho de onde está saindo o fio, pego essas duas alcinhas de cima dele, vou passar por dentro desse ponto que a gente pulou, levando o fio lá para trás. Para ficar nosso acabamento bem feitinho aqui, ó, de acordo com o nosso ponto.
Aí aqui atrás a gente esconde por trás desses pontos baixos que a gente tem. Depois é só fazer um nozinho e cortar o excesso de fio que sobrou. Ficando dessa forma aqui. Para iniciar aqui a próxima volta, eu vou trabalhar com o fio na cor rosa pink, que é o mesmo que eu fiz o ponto puff. E eu vou iniciar aqui no terceiro ponto da minha lateral. Eu tenho aqui esses dois primeiros, os dois primeiros da lateral, eu vou iniciar nesse terceiro. Venho fazendo um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, eu faço mais uma corrente para ficar aqui meu primeiro ponto alto. Venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vou trabalhar um total de 9 pontos altos aqui, sendo um ponto para cada ponto de base. Fiz aqui, ó, meus 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou fazer 3 correntes. Pula 3 pontos, 1, 2, 3, venho no quarto, vou fazer um ponto alto. E aqui eu continuo fazendo ponto alto sobre ponto alto até eu completar 9 pontos altos novamente. Trabalhei meus 9 pontos altos novamente, eu faço 3 correntes, pula 3 pontos, venho no quarto e inicio fazendo 9 pontos altos. E dessa forma eu vou trabalhar aqui a parte reta do meu tapete. Fiz aqui, ó, toda a lateral da forma que eu falei para vocês, 9 pontos altos, 3 correntinhas, pulando 3 pontos de base. Cheguei aqui no final, já fiz aqui 3 correntinhas, esse último aqui a gente também pula os 3 pontos, que é ainda da lateral, esses 3 pontos aqui. Venho no primeiro ponto aqui da parte oval, é onde tem esses 3 que a gente inicia, ó, da parte oval, venho no primeiro, pulou os 3, venho no primeiro ponto, vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Aqui na parte oval, a gente vai fazer apenas 7 pontos altos. Faço o quinto, o sexto e o sétimo. Fiz aqui, ó, 7 pontos altos aqui na parte oval. Vou fazer 3 correntes. 3 correntes, vou pular apenas um ponto. Já venho no próximo da frente, eu vou trabalhar 7 pontos altos novamente. 3, 4, 5, 6, 7. Trabalhei 7 pontos altos novamente. Faço 3 correntinhas, pula um ponto de base, venho no próximo, inicio os 7 pontos altos. Então, aqui na parte da volta, você vai fazer apenas 7 pontos altos, continua com as 3 correntinhas, pulando apenas um pontinho de base. Vou fazer aqui a parte oval e retorno. Essa aqui é a parte da volta, da forma que eu falei para vocês, com apenas 7 pontos altos, pulando aqui apenas um pontinho de base. Eu fiquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu fiquei com 9 espacinho aqui de 3 correntinhas, pulando apenas um ponto de base. Aqui, para entrar na parte da lateral, fiz aqui meus 7 pontos altos, eu vou fazer 3 correntes, vou pular o último ponto aqui da parte oval, pulo o primeiro e o segundo da lateral, venho no terceiro, bem no terceiro da minha lateral. Então, pula 1, 2, 3, no quarto vou fazer o ponto alto. Aqui a gente já está na lateral e a gente faz 9 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui na lateral a gente faz 9. Faz 3 correntes, pula 3. 1, 2, 3 e no quarto inicia fazendo os 9 pontos altos. Assim a gente trabalha a lateral da forma que a gente trabalhou lá o primeiro lado. Aqui toda a lateral, da forma que eu falei para vocês. Na lateral a gente fica, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A gente fica com 5 espaços aqui pulando 3 pontos. 5 espaços de 3 correntinhas pulando 3 pontos na lateral. Chegou aqui na parte oval, já fiz aqui meu primeiro ponto, que é em cima desse primeiro ponto, ó. Aqui dos 3 que a gente tem. Eu venho em cima dele, pulo os 3,
faz o ponto alto que já pertence aqui à parte oval do meu tapete. E aqui na parte oval a gente faz apenas 7 pontos altos, como a gente fez lá do outro lado. Faço aqui o quinto, o sexto e o sétimo. Fez aqui os 7 pontos altos, faz as 3 correntinhas, pula apenas um ponto de base e no próximo inicia fazendo 7 pontos altos. Então, assim eu vou concluir mais essa volta. Finalizando aqui a volta, já fiz aqui meus últimos 7 pontos altos. Vou fazer 3 correntes e fechar com o ponto baixíssimo. 1, 2, 3, venho no primeiro ponto, fecho com o ponto baixíssimo. Então, assim a gente finaliza essa volta. Para iniciar a próxima, venho aqui no segundo ponto, vou fazer um ponto baixo e uma corrente que fica meu primeiro ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E eu vou fazer um total de 7 pontos altos aqui, deixando apenas o primeiro e o último sem trabalhar. Fiz aqui meus 7 pontos altos, vou fazer uma corrente. Venho aqui, ó, eu tenho 3 correntinhas, eu venho nessa correntinha do meio e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Fiz 3 pontos altos, uma corrente. Pula um de base, venho no próximo e eu vou fazer ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Aqui a gente tem 9 pontos, então a gente pulando o primeiro e o último, a gente vai ficar com 7 pontos altos. Então, venho aqui no próximo, faço o quarto, venho no próximo, faço o quinto, no próximo, o sexto e no próximo, faço aqui o sétimo. Deixando apenas o primeiro, que a gente pulou, e o último. Fiz 7 pontos altos. Uma corrente, venho aqui, ó, nessa correntinha do meio, pulo aqui a primeira, nessa do meio eu faço 3 pontos altos. Então, dessa forma, a gente vai trabalhar toda a extensão da volta. Aqui na lateral, a gente tem 9 pontos da volta anterior, então agora a gente fica com 7. Chegou na parte oval, a gente tem apenas 7 pontos, então você vai ficar com apenas 5 pontos, certo? Você pula o primeiro, faz 5 pontos e pula o último e faz aqui os 3 pontos altos da forma que a gente tá fazendo aqui no início. Então, nessa volta, na lateral, aqui você vai ficar com 7 pontos altos, uma correntinha e os 3 pontos. E na parte da volta, você vai ficar com 5 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos. E eu vou trabalhar toda a extensão da volta assim. Finalizei aqui toda a volta da forma que eu falei para vocês. Aqui na parte da lateral, a gente ficou com 7 pontos, porque a gente pulou o primeiro e o último, fez uma correntinha e os 3 pontos altos aqui naquela correntinha do meio. Na parte oval, a gente ficou com 5 pontos. 5 pontos, aí uma correntinha e os 3 pontos na correntinha do meio. E aí, fechei com um ponto baixíssimo aqui no primeiro pontinho onde a gente iniciou. Para iniciar a próxima volta, tô aqui no primeiro ponto dos 7, aqui na lateral, venho para o segundo ponto com ponto baixíssimo, venho aqui para o terceiro ponto fazendo um ponto baixo. Iniciei aqui, ó, no terceiro ponto fazendo ponto baixo. 2 correntinhas para ficar aqui meu primeiro ponto. Laço, venho no próximo ponto e eu vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. Nessa volta aqui na lateral, a gente vai fazer, pular 2 pontos aqui no início e 2 pontos aqui no final, ficando com apenas 3 pontos altos aqui no meio. Fiz meus 3 pontos, eu vou fazer uma corrente, pula esses 2 pontos, né, que a gente não vai trabalhar neles, e venho aqui, ó, nesses 3 pontos altos. No primeiro ponto, eu vou fazer 2 pontos altos. 2 pontos altos no primeiro ponto, aqui no pontinho do meio, no segundo, eu faço 3 pontos altos nele. 2, 3, ó, fiz 3 pontos altos nesse pontinho do meio. E aqui no terceiro ponto, eu faço 2 pontos altos. Então, aqui a gente vai ficar com 7 pontos. 7 pontos altos aqui no meio. Uma corrente, vou pular 1, 2, venho no terceiro, vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Fiz aqui 3 pontos altos.
uma corrente. Caso de vocês repuxa com uma correntinha, aí vocês fazem duas, tá? Fiz aqui uma corrente, venho aqui, ó, nos 3 pontos. A gente pula esses 2 últimos, venho aqui nesses 3 pontos. No primeiro ponto, eu faço 2 pontos altos. Aqui no pontinho do meio, eu faço 3 pontos altos nele. Aqui no terceiro ponto, eu faço 2 pontos altos. Então, assim, a gente fica com 7 pontos, da forma que a gente trabalhou esse primeiro. Aí, uma corrente, pula 1, 2, venho no terceiro e vou fazer meu ponto alto. Venho no próximo, mais um ponto alto, e aqui no próximo, mais um ponto alto. Fiz aqui meus 3 pontos altos. Aí, uma corrente, venho aqui nos 3 pontos e vou fazer novamente meus 7 pontos. Dessa forma, eu trabalho aqui a lateral. Trabalhei aqui, ó, a minha lateral, da forma que eu falei pra vocês, ficamos assim. Aqui na parte oval, a diferença, a gente continua fazendo uma correntinha aqui. Vou pular apenas um ponto, ó. Pula o primeiro, venho no segundo e vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, vou fazer um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Fiz aqui meus 3 pontos altos. Uma corrente, venho aqui e vou trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou aqui na lateral. A única diferença é que aqui a gente pula, a gente só tem 5 pontos, então a gente pula só um pontinho aqui antes e depois, certo? Dessa forma eu vou concluir toda a extensão da volta. Então, na volta aqui, ó, na parte oval, vocês pulam 1 e aqui na parte da lateral, vocês pulam 2. Finalizando aqui a volta, já fiz aqui meus últimos 7 pontos altos, faço uma correntinha, fecho com um ponto baixíssimo nesse primeiro pontinho aonde eu iniciei, ficando assim. Para iniciar a próxima, eu vou caminhar com pontos baixíssimos até eu chegar nesse primeiro ponto dos 7 que eu tenho. Então, eu venho no próximo ponto com um ponto baixíssimo. Venho no próximo com um ponto baixíssimo, entro aqui, ó, nesse espaço de correntinha com um ponto baixíssimo, e agora eu venho aqui, nesse primeiro ponto dos 7, faço um ponto baixo e 2 correntes, para ficar aqui o primeiro ponto alto. Laço, no mesmo ponto de base eu faço mais um ponto alto, para ficar com 2. Então, no mesmo ponto, eu fiz 2 pontos altos. Venho no segundo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos também. 2 pontos altos, olha. Venho no terceiro ponto, vou fazer um ponto alto. Venho no quarto ponto, vou fazer um ponto alto. No quinto ponto, um ponto alto. Trabalhei 3 pontos altos seguidos, um para cada ponto de base. Agora, o sexto ponto, eu vou fazer 2 pontos altos nele. 2 pontos altos, e aqui o sétimo e o último eu faço 2 pontos altos. E aqui a gente ficou com um total de 11 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pontos altos. No primeiro e no segundo, a gente fez 2 pontos altos para cada um deles, trabalhou os 3 pontos altos seguidos, um ponto para cada um deles. Os 2 últimos, a gente fez também 2 pontos altos para cada um deles. Agora, eu vou fazer uma corrente, se o seu repuxar, faz 2. Uma corrente, laço, venho aqui, ó, direto no próximo, pulo os 3 pontos altos, venho direto nesse primeiro ponto do próximo motivo e eu vou fazer o ponto alto. Laço, no mesmo ponto, faço mais um ponto alto. Vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei esse primeiro. Fiz aqui 2 pontos altos no primeiro, venho no segundo e vou fazer 2 pontos altos. Venho no terceiro e eu vou fazer um ponto alto. Venho no quarto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. Aqui no sexto, a gente faz 2 pontos altos. 2 pontos altos. E aqui o sétimo e o último do nosso motivo, eu faço também 2 pontos altos, ficando com 11 pontos da forma que a gente fez esse primeiro. Trabalhou os 11 pontos, uma corrente. Se repuxar, faz 2.
laço, passo direto pro próximo, pulo os 3 pontos, direto pro próximo e vou fazer meus 11 pontos altos da forma que a gente trabalhou esses dois. E dessa forma eu vou trabalhar toda a extensão da volta. Finalizando aqui mais essa volta da forma que eu falei para vocês, aqui no final, venho direto, não vou fazer correntinha, venho direto nesse primeiro ponto aqui, ó. Primeiro pontinho dos 11 que eu tenho, puxo aqui o fio, não precisa ser muito apertado não. E aí faço aqui como se fosse um ponto baixo, que aí fica esse espaço aqui, que como se fosse a correntinha. Agora eu venho aqui por baixo, puxo aqui o fio e aí eu faço um ponto baixo, ficando assim. Fiz o ponto baixo, laço, vou pular 1, 2, venho no terceiro ponto e eu vou fazer 6 pontos altos nele. Faço o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Fiz aqui 6 pontos altos, todos no mesmo ponto de base. Vou pular 2 pontos, 1, 2, venho no terceiro e vou fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, laço, pula 2. 1, 2, venho no terceiro e eu vou fazer 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 6 pontos altos novamente, pulo esses 2 pontos que sobrou, venho nessa correntinha e vou fazer um ponto baixo, ficando dessa forma. Fiz o ponto baixo, a gente vai trabalhar o próximo coraçãozinho. Laço, pula 1, 2, venho no terceiro e vou fazer 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fez 6 pontos altos no mesmo ponto de base, pula 1, 2, venho no terceiro, um ponto baixo. Fez o ponto baixo, laça, pula 1, 2 e no terceiro vou fazer 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6. Fiz aqui meus 6 pontos altos, pulo esses 2 pontos que sobrou, venho nesse espaço de correntinha, faço o ponto baixo. E dessa forma eu vou trabalhar toda a extensão da volta do meu tapete. Fez o ponto baixo, laça, pula 1, 2 e no terceiro você vai fazer os 6 pontos altos. Vou concluir aqui a volta, chegando aqui no finalzinho eu retorno pra gente finalizar. Finalizando aqui a nossa última volta do nosso tapete, cheguei aqui no finalzinho, já fiz meus 6 pontos altos, eu venho, já cortei aqui o fio. A gente vai fechar com ponto baixíssimo nesse pontinho baixo aonde eu iniciei. Aí dou uma alongada, ó, puxo aqui e aqui a gente leva ele lá pra trás pra gente fazer o nosso arremate, assim. Aqui atrás a gente esconde por trás de alguns pontinhos, olha. Puxei aqui para trás e a gente vai passando esse fio por trás desses pontos que a gente tem. Coloco 3 perninhas para cada lado, eu vou fazer dessa forma com todas as pontinhas que tem aqui no meu tapete. Passei uma aqui, ó, passo outra aqui em outro pontinho, vou dar 3 nozinhos. O primeiro não aperta muito para não repuxar, dou mais 2 bem apertadinho. E aí a gente já pode cortar esse excesso de ponta que sobrou aqui. Fiz aqui todos os meus arremates da forma que eu falei para vocês e a gente ficou assim, ó, coisa mais linda. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês reproduzam muito. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like de vocês, o comentário. Compartilha com mais pessoas, ficarei agradecida cada um de vocês.